Estamos dando continuidade à gravação desse vídeo. Não haverá mais demora, revelando o profundo e o escondido. Nesse terceiro capítulo desse vídeo, nós estamos falando sobre os carros de fogo, visões espirituais ou espaçonave de outra geração. E veja que nós abordamos várias passagens bíblicas, várias passagens das Escrituras, em que não deixa dúvida nenhuma que esse assunto que não foi explorado pela igreja, nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, sobre as naves celestes, estão totalmente contidas nas páginas das Escrituras Sagradas. Nós ficamos de retornar para falar do profeta Ezequiel, do capítulo 1, principalmente, onde ele aborda as visões dos querubins. Eu queria te convidar a pensar grande, pense grande. Águias não caçam moscas. Nós estamos colocando aqui. Veja bem, o que teria visto o profeta Ezequiel no relato do capítulo 1? Veja que Ezequiel, ele está totalmente lúcido, ele não está dormindo, não é um sonho, não é uma revelação, ele está totalmente lúcido. Ele menciona o dia em que aconteceu, o mês e o ano que ele estava recebendo essas visões, e ele diz, essas visões eram visões de Deus. Veja bem, essa visão não é uma visão simbólica, é algo literal, ou seja, era real. E ocorreu nas proximidades de um rio. Ezequiel disse que o rio era chamado de Quebar, quando ele estava lá na Babilônia. Ezequiel começa dizendo que o que ele estava vendo vinha do norte, do lado norte do local onde ele estava. Então ele tinha até mesmo na sua mente a posição geográfica do que estava ocorrendo. Diz que vinha do norte, do lado norte do local em que ele estava. Ele diz que vinha um vento tempestuoso, uma grande nuvem e um fogo, ou um grande fogo, um grande resplendor. Então ele diz que vinha um vento tempestuoso, uma tempestade, uma grande nuvem, um fogo e um grande resplendor em volta. O que era que estava ocorrendo? Era algo que fugia da compreensão do próprio profeta. Ele não sabia o que é que estava acontecendo. Ezequiel não tinha ciência. Ele não tinha ciência do que estava acontecendo ali. O que é que estava ocorrendo naquele lugar? Era uma nuvem, um vento tempestuoso e um grande fogo e um grande resplendor. Certamente algo vinha em imensa velocidade, em que os átomos vinham se queimando. Não há dúvida que era isso que estava acontecendo. Quando se atinge a velocidade da luz, certamente que os átomos se queimam. Então, algum objeto voador vinha em grande velocidade, os átomos vinham se queimando. Vejamos o que aconteceu. Nessa imagem que nós estamos mostrando, essa nuvem de fogo, ou essa nuvem com fogo, que o amado já está percebendo, não significa que era assim, dessa maneira. Isso é apenas uma ilustração, meu amado. Entenda essas nuvens que nós estamos mostrando apenas como uma ilustração para facilitar a compreensão daquilo que nós estamos falando aqui. E do meio da nuvem, então você está vendo uma nuvem de grande fogo, e do meio dessa nuvem, Ezequiel diz que saía uma coisa. Olha o que o profeta fala: saía uma coisa da cor de ambar. Da cor de ambar, isso está na área, que é Almeida Revista e Corrigida. Outras Bíblias, outras traduções bíblicas, diz que saía uma coisa de metal reluzente. Então vinha um vento tempestuoso, uma nuvem, um fogo, um grande resplendor, e do meio saía uma coisa, que eu disse que em Almeida Revista e Corrigida, diz que tinha a cor de ambar. E em outras traduções bíblicas, diz que tinha a cor de um metal reluzente.
Veja o que Ezequiel diz. A coisa tinha cor na aparência de âmbar. Suponhamos que o profeta estivesse se referindo à cor preta. O âmbar ele pode ser visto na cor amarela ou até mesmo preta. São 4 cores que definem o âmbar. O meu amado pode pesquisar e chegar a uma conclusão. Se ele estivesse referindo-se à cor preta, se ele estivesse referindo à cor preta, então podemos deduzir que um objeto voador de metal, veja que outras Bíblias, outras traduções, sem ser a Almeida, a Revista Corrigida, diz que uma coisa de metal reluzente. Então o objeto voador de metal vinha saindo da nuvem de fogo que ele mesmo provocara devido à sua altíssima velocidade. Então da nuvem vinha saindo uma coisa de metal que o próprio objeto voador tinha provocado a grande nuvem. Então, veja bem, eu mencionei no vídeo, na parte 2 desse vídeo, que a palavra querubim significa tirado do fogo ou queimados do fogo. Então, nesse momento, esse objeto, ele é um querubim. Por quê? Porque ele está saindo do fogo. Ele está saindo do fogo, ele está sendo tirado do fogo. Ok? Vejamos o que o profeta menciona. Então ele começa a observar aquilo que está acontecendo. E ele diz, os pés desse objeto que ele estava vendo, ele diz que eram os pés como de uma bezerra e luziam como cobre polido. Então esse objeto tinha pés, que ele disse que era pés como o pé de uma bezerra, e brilhava como se fosse cobre polido. Eu quero apresentar aqui uma teoria, uma ideia. Será que esse pé que Ezequiel está falando não seria o trem de pouso do objeto voador? Que ele não conhecia, ele não sabia o que era trem de pouso. Eu estou apresentando essa ideia aqui. Seria o trem de pouso do objeto voador? Vimos novamente que realmente se tratava de um objeto de metal. Veja bem, o metal capaz de resistir à velocidade da luz sem desintegrar-se. Então, novamente, nós estamos vendo, veja que ele diz, os pés luziam como cobre polido. O cobre é um metal, claro que não era de cobre, porque se fosse cobre, certamente que ia se desintegrar na velocidade da luz. Ele diz que era um objeto que luzia como cobre polido, ok? Então vimos novamente, meu amado, que se tratava de um objeto de metal, e um metal que era capaz de resistir à velocidade da luz sem se desintegrar. Vamos continuar falando aqui da visão de Ezequiel. Ezequiel diz que tinha mãos de homens debaixo de suas asas. Olha o que Ezequiel fala. Ezequiel diz que nesse objeto tinha mãos de homens debaixo de suas asas. Eu te digo, meu amado, é difícil acreditar em tal afirmação. É uma afirmação que Ezequiel faz. É difícil. Como poderia um profeta, mesmo sendo o profeta Ezequiel, afirmar que viu mãos de homens debaixo das asas de um objeto voador em altíssima velocidade? Complicado isso, mesmo sendo o profeta Ezequiel. Mas vamos decodificar isso. Queremos enfatizar aqui que o profeta faz um relatório posterior. Ele não está vendo, meu amado, porque as pessoas não analisam as escrituras dessa forma. As pessoas, muitos deles, pensam que a Bíblia já caiu do céu pronta. É só pegar e ler. Ou que a pessoa que estava escrevendo a Bíblia estava vendo ali e já mandando a caneta. Nem caneta tinha nessa época, nem papel. Se utilizava era o papiro, era pergaminho. E ele está falando, Ezequiel está falando, ele está fazendo um relatório posterior daquilo que ele tinha visto anteriormente. Então o que ele está descrevendo é o que ele viu anteriormente, não é descrevendo no momento que está vendo. Ele viu, depois é que ele vai escrever. Olha, durante essa visão de Ezequiel, o anjo que conversava com ele, o ser celeste, deu para ele uma comida, que eu penso que possivelmente essa comida seja um ativador de cérebro, de memória, para que o profeta não esquecesse, não viesse a se esquecer daquilo que ele viu, daquilo que ele tinha que narrar. Mas isso é uma outra história. Então, é possível que o objeto voador estivesse pairado no ar.
Então, como nós estamos enfatizando aqui, Ezequiel está fazendo um relatório posterior daquilo que ele viu anteriormente. Então há uma grande probabilidade do que ele está falando, o objeto estivesse pairado no ar, próximo ao profeta, quando ele conseguiu contemplar as mãos dos cosmonautas celestes que compunham aquela tripulação do objeto voador. E você vai ver que são cosmonautas celestes que estão dentro desse querubim, que você pensa que é um anjo. Então veja, ele viu isso depois, posteriormente, o objeto possivelmente estivesse pairado, parado ou pousou, porque ele pousou. E Ezequiel faz a descrição depois. Aí Ezequiel diz assim, meu amado, eles não se viravam quando andavam. Quem eles? O objeto que ele está descrevendo, que a princípio ele chama de animais. Ele chama de animais. Não se viravam quando andavam. O profeta dá-nos uma descrição, às vezes complicadíssima. Ele está fazendo um trabalho aqui, meu amado, de podemos dizer, de um jornalista. Ele não está preocupado em apresentar a sua ideia. Ele está mostrando aquilo que ele está vendo. O que um jornalista faz? Um jornalista apresenta aquilo que ele está vendo. Ele às vezes nem apresenta aquilo que ele defende como certo ou errado. Então o profeta dá uma descrição, às vezes complicadíssima, que somente uma mente livre de dogmas e preconceitos entenderá o mistério. Ele menciona rostos e asas, tudo ligado em um só corpo. E aquilo que ele chama a princípio de coisa, agora ele está chamando de animais voadores, ou simplesmente objeto voador em formato de animais. Estes supostos animais estavam ligados a enormes rodas e imensas asas. Veja, o objeto que ele está chamando de animal está ligado a uma imensa roda, ou imensas rodas, imensas asas, tudo ligado em um só corpo, em um só ser, tanto por cima como por baixo. E Ezequiel diz que eles se deslocavam pelo espaço e não se viravam quando andavam ou quando voavam. Eles não se viravam. Ou seja, não tinham necessidades de fazer manobra. É como se tivesse turbinas dos 4 lados. E na hora que o objeto tinha que se deslocar para um lado ou para o outro, era somente acionar a tal turbina e o objeto ia para onde o piloto que estava manobrando fizesse que a tal nave, o tal objeto se deslocasse. Mas continuaremos na visão de Ezequiel. Ezequiel diz assim, os animais, veja meu amado, que ele não sabe o que é que ele está falando. Ele vai falar que é querubim depois. É só consultar o livro de Ezequiel, capítulo 1 até o capítulo 10. Os animais corriam e tornavam-se a semelhança de relâmpagos, raios, velocidade da luz. Isso é velocidade da luz. Um raio é velocidade da luz, o relâmpago é velocidade da luz. Então Ezequiel diz, os animais corriam e se tornavam a semelhança de relâmpagos. Trata-se realmente de espaçonaves em formato de disco, que se desloca pelo espaço na velocidade da luz e até superior à velocidade da luz. E por isso, Ezequiel disse que quando os animais corriam, olha o que ele diz, quando os animais corriam, tornavam-se a semelhança de relâmpagos. Veja, meu amado, se relâmpago não é velocidade da luz. Agora você que está pensando que querubim é um anjo com 6 asas, para chegar a essa velocidade ele tem que bater muita asa, viu meu amado? Senão ele não vai chegar à velocidade da luz não, é muita asa que ele tem que bater. Aí Ezequiel continua falando, estamos decodificando aqui o capítulo 1 de Ezequiel. Ezequiel diz assim, as rodas, veja que o animal que ele chama, tinha rodas. As rodas era como cor de turquesa. As rodas era como cor de turquesa. O profeta menciona as tais rodas. Diz-nos ele que o aspecto de tais rodas era como se tivesse uma roda no meio de outra roda. E tinham cor de turquesa. A turquesa que ele está se referindo aqui, meu amado, é um metal. A turquesa é um metal. Ezequiel sabia muito bem. Talvez quem não saiba disso seja você. Mas a partir de hoje você está sabendo. Você que não foi pesquisar, não foi consultar as escrituras, hoje você já está sabendo que a turquesa é um metal. Ezequiel sabia o que estava falando. Ele não tinha conhecimento de nave celeste, desse processo.
que ele chama de animal, que ele chama de roda, que ele vai chamar de querubim depois. Então, novamente, nós estamos vendo a presença do metal. A roda era de metal. Imagine aí, se você que pensa que o querubim é um anjo, imagine aí, anjo de metal. Que anjo de metal é esse, meu amado? Que anjo de metal é esse que tem grandes rodas? Pensa um pouquinho no que a Escritura diz. Vamos continuar com a visão de Ezequiel. Ezequiel diz assim: tinha as suas cambas cheias de olhos ao redor. Então ele fala uma palavra que os crentes, os cristãos, não se preocupem em pesquisar o que significa. Em algumas traduções está escrito cambotas. Cambas e cambotas é a mesma coisa. O significado é o mesmo. Então cambas é a metade da roda do carro de boi. Camba é o raio da roda do carro de boi. Ezequiel está falando do raio da roda do velho carro de boi, que ele conhecia muito bem. Ele tinha que usar, meu amado, uma linguagem que ele conhecia. Então ele diz, ó, as cambas das rodas estavam cheias de olhos ao redor. Ele está usando o carro de boi. Comparamos os supostos olhos desses seres com as janelas da lateral de um avião. Indubitavelmente era disso que o profeta estava falando. Então ele está falando que no raio da roda do carro de boi que ele conhecia, claro que em tamanho muito maior, porque ele disse que a roda era tão grande e tão alta que metia medo, que até ele mesmo ficou com medo e desmaiou. Estava cheio de olho ao redor. Certamente não era olho. Eu não sou um perito aqui nisso. Eu estou trazendo apenas aquilo que a Escritura diz. Eu não sou um perito em ciência. Eu não sou um perito em construção de avião. Mas ele está falando da lateral e das janelas que estão na lateral dessa nave espacial. Pois bem, vamos continuar falando aqui da visão de Ezequiel. Andando os animais, andavam também as rodas. Então Ezequiel, como eu mencionei para o meu amado, diz que esses animais estavam ligados por rodas e por asas, grandes asas, tanto por cima quanto por baixo. Então ele diz, ó, andando os animais, andavam também as rodas. Como já mencionamos, rodas, asas, animais, estavam tudo ligados em um único ser, formando um único corpo. Quem diz isso é Ezequiel. Pressupomos que esta gigantesca nave celeste seja construída com mais de 2 andares. Diz-nos o profeta, andando os animais, andavam também as rodas. Elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. E baixando os animais, abaixavam-se também as rodas. Vê que é um único corpo que está ligado nisso aí. Aí ele começa a decodificar o que é que ele está vendo. Ele diz assim: olhou por cima das cabeças desses animais, e por cima das cabeças havia a semelhança do trono, de um trono, na parte superior. E no tal trono tinha um homem sentado sobre ele. É Ezequiel que diz isso, que por cima da cabeça dos animais tinha um trono, e nesse trono tinha um homem sentado no alto sobre ele. Ele diz bem claro. Ezequiel consegue observar que na parte superior, a qual ele chama de cabeças, havia uma espécie de trono, ou simplesmente uma poltrona. Trono ou uma poltrona. E no tal trono estava a semelhança de um homem sentado sobre ele. Do que Ezequiel está falando? Que querubim é esse? Você que pensa que o querubim é um anjo. Então o querubim é um anjo que tem roda, que é de metal, que tem asas, que voa na velocidade da luz e que tem uma cabeça, e dentro dessa cabeça tem uma cadeira, e em cima dessa cadeira tem um homem sentado. Meu amado, pensa um pouquinho aí. Usa o intelecto que Deus te deu. Que anjo é esse? Que raio de anjo é esse? Ele não está falando de anjo, meu amado. Ele está falando de querubim, que nesse caso aí trata-se de uma imensa, gigantesca espaçonave celeste que voa na velocidade da luz. Certamente tratava-se que esse homem que estava sentado no trono, que Ezequiel fala, que é dentro da cabeça do tal anjo, que veja que ele diz que é homem. Certamente trata-se do anjo piloto.
que pilotava essa imensa espaçonave, que deixou o profeta Ezequiel totalmente assombrado. Veja, meu amado, nós estamos tratando de coisas aqui que está nas escrituras, que as pessoas não ousam nem chegar perto, não ousam pregar, não ousam falar. Mas eu estou trazendo isso à tona porque não haverá mais demora para o retorno do grande rei. Como nós estamos vendo, meu amado, Ezequiel, o profeta, está descrevendo uma visão dos céus. Ele disse: abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Ele está trazendo então uma visão dos céus. Na dita visão, Ezequiel descreve naves celestes que viajam na velocidade da luz, ou até acima da velocidade da luz, nas quais viajam os anjos de Deus. Essas imagens que nós vamos mostrar podem ilustrar a visão que o profeta está falando. Claro que não é disso que nós estamos tratando aqui. Eu não quero que você fique inculcado com essas imagens que nós estamos mostrando aqui e pensando que nós somos adeptos de seres extraterrestres dessa natureza. Nós estamos abordando aqui nessas imagens uma ilustração para descrever o que o profeta está falando, que Ezequiel está dizendo. E aquilo que as pessoas têm como coisa do diabo, a partir de hoje você passa a ter uma visão totalmente diferente, porque o diabo não é criador de nada, o criador de todas as coisas é Deus. Então essas imagens que nós estamos mostrando aqui é apenas uma ilustração para descrever o que o profeta Ezequiel está falando. Nós não temos dúvida que o que o profeta Ezequiel viu eram naves espaciais de uma outra dimensão e que transportam anjos de Deus e o próprio Deus nessas imensas espaçonaves. Essas naves espaciais, o profeta Ezequiel, ele chama de querubim. Penso que já explicamos, já foi explicado isso. Não temos necessidade de aprofundar nesse assunto concernente essa questão de querubim. Nós falamos que querubim é aquilo que foi tirado do fogo, que foi queimado do fogo, quando os átomos se queimam e se transforma naquilo que é real, saiu da velocidade da luz. No entanto, eu quero voltar a repetir aqui: querubim trata-se de naves espaciais. Não há dúvida disso. Nós vamos continuar abordando esse conteúdo no quarto capítulo.